Olá, senhores. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos, do nosso estudo referente à inspeção de equipamentos. E de acordo com a aula passada, nós já iniciamos nosso estudo sobre caldeiras, falando sobre a introdução, sobre alguns princípios de funcionamento. E também começamos a tratar de um dos principais tipos, que é a flamotubular, ou fogo tubular, ou gás tubular, que tem aquelas características de uma produção em menor escala, bem como um tamanho mais compacto, o que o torna mais prática, em termos de logística, de movimentação e tudo mais. E ficou acordado que nesta nossa videoaula, nessa nossa segunda videoaula sobre caldeiras, nós iremos tratar sobre as caldeiras aquatubulares. Bom, então para aqueles que não sabem ainda, meu nome é Rafael, e nós vamos começar agora a nossa aula sobre caldeiras e iniciando como módulo de caldeiras aquatubulares. Bom, acompanhem comigo a leitura. Caldeiras aquatubulares são também chamadas de caldeiras de paredes de água ou de tubos de água. A água passa pelo lado interior dos tubos, que por sua vez são aquecidos pelas chamas. Bom, senhores, de acordo com esse parágrafo, e quem bem se recorda da aula passada, da videoaula passada, nós temos um entendimento óbvio, direto e claro que na caldeira aquatubular, o funcionamento, a posição da água em relação ao fumo é exatamente o contrário. Na flamotubular, o fumo passa por dentro dos feixes tubulares, aquecendo a água que circula do lado de fora. Porém, nessa nova caldeira, a água passa pelo lado de dentro do tubo, sendo que o que passa por fora, o que envolve o tubo por fora, dessa vez são os fumos, os elementos que são queimados para gerar o aquecimento do fluido. Percebam aqui no estágio que há entrada de água pelos feixes tubulares, certo? A água transita somente pelos feixes tubulares e na totalidade geral da caldeira, nós temos que há o quê? A movimentação, a presença desse fumo de alta temperatura que superaquece dessa vez o quê? O tubo que está contendo água, que contém água no seu interior, fazendo com que essa água superaqueça e transforme-se em vapor e saia pela devida saída de vapor, pelo devido bocal de vapor. E, bem, assim como a caldeira fogo tubular, essa caldeira aquatubular também tem a saída dos seus gases quentes. Afinal de contas, eles não podem ficar retidos no interior da mesma. Entenderam mais ou menos o funcionamento? Essa aqui procede exatamente da forma contrária à caldeira flamotubular. Possuem, sim, o mesmo princípio de funcionamento, o mesmo princípio de aquecimento, que é por quê? Por contato, pela troca de calor, E, porém, dessa vez, o fumo, ele faz parte, ele está presente na totalidade da caldeira, sendo que somente a água que transita pelo interior dos feixes tubulares. O que justifica, de fato, uma produção de vapor em maior escala, bem como uma geração de pressão maior. São as mais comuns em se tratando de plantas termoelétricas ou geração de energia elétrica em geral, exceto em unidades de pequeno porte, onde são cabíveis as flamotubulares. A pressão de trabalho de caldeiras desse tipo pode chegar a 26 megapascais, ou seja, 26 milhões de pascais. No caso, superior à pressão do ponto crítico, E nesse caso, o período de ebulição, que é a transição do líquido para o vapor, passa a não existir. Percebam, senhores, que 26 megapascais é uma quantidade de pressão extremamente maior do que a que vimos na flamotubular. Por isso, a necessidade de aplicação somente, mais recomendada, melhor dizendo, para meios industriais, certo? Uma produção de vapor de larga escala. Então vamos em frente. Isso aqui, esquema de uma caldeira aquatubular, uma foto, na verdade, de pequeno porte, mas percebam o
tamanho dela, a quantidade de feixes tubulares, certo? Aqui, evidentemente, isso aqui é o interior dela, ela está sem o seu casco, né? Sem o seu elemento estrutural aqui. E por dentro desses feixes tubulares passam os líquidos e por fora a passagem dos fumos. Esses tubos, no caso, eles são superaquecidos, certo? Fazendo com que a temperatura do fluido que passa dentro desses tubos aumente de forma rápida e exponencial. Em suma, as caldeiras aquatubulares, que são as mais empregadas, como o próprio nome indica, têm circulação de água por dentro dos tubos e os gases quentes envolvendo, ao contrário da flama tubular. São usadas para instalações de maior porte e na obtenção de vapor superaquecido. Ela não necessita de um requeimador, de um reaquecedor, né, para que haja o vapor superaquecido. Sendo esse tipo de caldeira mais empregada, veremos com mais detalhes seus funcionamentos. Aqui é uma maquete, né, de uma caldeira aquatubular. Percebam que em proporções o tamanho dela é extremamente maior do que a flama tubular. Percebam que aqui tem um sistema de plataformas para locomoção humana. Aqui está a região da chaminé, nossa fornalha, certo? Aqui dentro ficam os tubos, os feixes tubulares. E aqui temos uma foto real dela, né? Mesma estrutura, mesmo esquema estrutural. E aqui vamos continuar a nossa leitura, né? Temos aqui, ó, só para ratificar, só para explicar, temos a nossa torre de saída de fumo, temos a nossa fornalha, e aqui nós temos o que? Os nossos feixes, onde passam os fumos superaquecidos. A fornalha é a região da caldeira em que se desenvolve a combustão e a maior parte do calor é transferido. É também onde ocorrem as maiores taxas de absorção de calor e as maiores temperaturas. As fornalhas devem atender aos seguintes requisitos. Primeiro, ter um volume capaz de garantir que toda a queima se efetuará no seu interior. Ou seja, não pode haver queima externa. Toda a geração, toda a transformação do combustível em energia térmica tem que ser feita no interior da sua fornalha. Não pode ser transferido para o lado externo. Segundo, o posicionamento correto das superfícies de transferência de calor, que não pode ter contato entre a chapa e os tubos, ou seja, as superfícies de transferência de calor, elas têm que estar dispostas de tal forma que não vai haver um contato entre o fogo, né, no caso a chama, e os tubos. Entendeu? Para aqueles que estão entendendo que o tubo é superaquecido, tentem entender também o seguinte, que o que aquece os tubos não são as chamas propriamente dita. As chamas são ali como geradores da energia térmica, né, que estão responsáveis pela queima do material combustível. Só que a geração da energia térmica proveniente da queima da chama, juntamente com esse combustível, com esses materiais combustíveis, eles geram um fumo esse que aí sim tem contato direto com a tubulação, fazendo com que ela superaqueça. A fornalha também tem que ter aqui no terceiro item, eficiência dos queimadores, que tem por finalidade converter o combustível a ser queimado em gás. Bom, é desnecessário, é óbvio lhes dizer, mas eu vou lhes dizer que o fumo ele se tem na forma gasosa. De que forma gasosa? Gente, há um material combustível, seja ele líquido, sólido ou até mesmo gasoso já. O fogo, o queimador, ele tem que ser o quê? Eficiente da seguinte forma: todo aquele combustível que foi injetado na sua fornalha, na sua caldeira, ele tem que ser queimado de modo que toda aquela energia, todo aquele combustível, independente do estado físico da matéria ele esteja, ele tem que ser convertido em fumo, ou seja, em gás, para que ele possa percorrer a totalidade, né, da parte onde se localizam os feixes tubulares. Quarto e último item, a superfície dos tubos para a absorção do calor gerado deve ser suficiente para que não ocorra vaporização nos tubos de subida. Ou seja, a superfície deles, de absorção no caso, ele tem que ser suficiente para que não haja o quê? A vaporização nos tubos de subida, ou seja, que aquela energia, a resistência, tanto a capacidade dele absorver
quanto à capacidade dele reter, né, resistir ao calor, tem que ser tal para que o vapor, a água, né, o fluido que percorre o interior dele, entre em ebulição exatamente no ponto certo, para que não haja o quê? Uma fermentação, ou seja, uma ebulição em um ponto onde não é possível a passagem do vapor, certo? Então, para isso, tudo tem que ser especificado, tudo tem que ser bem projetadinho. Tipos de combustíveis das fornalhas. Vamos entrar agora, senhores, numa área até importante, certo? Deve ter toda uma atenção, como já falamos superficialmente na nossa outra videoaula, que são os sólidos, os líquidos, os gasosos, os de resistência elétrica, né? os com fissões nucleares, aproveitamento de painéis solares, né? De energia solar, e de geotérmica, energia geotérmica. Então vamos começar aqui pelos tipos de combustíveis, vamos falar sobre os combustíveis sólidos. Bom, inúmeros são os combustíveis sólidos que podem ser aplicados para queima em caldeiras. Eles tanto podem ser combustíveis naturais, ou seja, de origem natural, orgânica às vezes, né? Madeira, turfa, carvão mineral, bagaço de cana, etc. Como derivados, que são carvão vegetal, coque de carvão, coque de petróleo, etc. Que ainda assim são provenientes de materiais naturais, porém são derivados. Para uso nas caldeiras destinadas à geração de vapor para termoeletricidade, o carvão mineral é o mais utilizado, por ser aquele encontrado com mais facilidade na natureza. Óbvio, né? Carvão mineral, tenha vontade. As caldeiras a carvão mais antigas utilizavam o carvão mineral na forma de pedras. Este combustível era muitas vezes introduzido nas caldeiras de forma manual, tornando o processo de geração de calor bastante irregular. Ou seja, quem já viu aqueles filmes, até mesmo em filmes de navios antigos, como o Titanic, por exemplo, existia na sala de máquinas caldeiras, e essas caldeiras aquatubulares elas eram alimentadas por carvão mineral, e a forma de injeção desse carvão mineral era em pedras, certo? Em pequenas pedras, que os próprios peões, né, que trabalhavam com uma pá, eles pegavam esses carvões e jogavam dentro do bocal de entrada da fornalha, né? E fazendo assim com que houvesse uma queima bastante irregular, por conta da não eficiência, não eficácia no controle, né, da injeção do seu combustível ali. Você não sabia o quanto injetar exatamente, nem o quanto você estava injetando naquele momento. Continuando. O carvão britado, como é conhecido, é lançado em grelhas móveis que são instaladas na parte inferior das fornalhas, abaixo das quais é insuflado ar para a combustão. Afinal de contas, nós precisamos do nosso comburente, certo? Modernamente, as caldeiras utilizam o carvão pulverizado, ou seja, já não é mais dessa forma britada, né? É um carvão pulverizado, é um carvão colocado na quantidade certa, na localização certa, com seu respectivo controle, permitindo assim que haja um controle melhor da sua queima, da sua geração de energia de calor. Bom, combustíveis líquidos. As caldeiras que utilizam combustíveis líquidos possuem características bem definidas para isto. Como sabemos, toda queima só ocorre após uma mistura adequada entre moléculas do combustível com as moléculas do comburente, que é o ar, e numa determinada temperatura. Que aí é que entra o quê? O fogo. Assim, apesar do combustível inicialmente se apresentar na forma líquida, é necessário transformá-lo em gás para que a queima ocorra. E normalmente essa transformação ocorre à saída dos queimadores, após o líquido ter sido cuidadosamente pulverizado, aquecido e colocado em contato com o ar. Os principais combustíveis líquidos utilizados na caldeira são, atenção, óleo combustível, que é obtido a partir da mistura de um derivado de petróleo pesado, de um resíduo de vácuo ou um resíduo asfáltico, com derivados mais leves adicionados, com a finalidade de especificar a viscosidade. Ou seja, o óleo combustível, senhores, ele já é o quê? Ele já é uma coisa que é reaproveitada da própria unidade, da própria refinaria, por exemplo, né? Que é resíduo, como está escrito aqui, ó, a mistura de um derivado de petróleo pesado, ou seja, daquela parte residual que fica das torres, resíduo de vácuo ou resíduo asfáltico,
Ou seja, há uma mistura desses derivados com derivados mais leves que possuem a finalidade simples de garantir uma viscosidade mais referente, né, mais de acordo com o óleo. Temos o óleo diesel, que é utilizado em algumas caldeiras domiciliares e nos queimadores que trabalham em sistema automático, aquecendo produtos que exigem um combustível com baixo teor de enxofre. Ou seja, mini caldeiras domiciliares, certo? Cabe a utilização do óleo diesel, mas principalmente pela capacidade de ter o que? Baixo teor de enxofre. Então, caldeiras que necessitem, né? Ou seja, sistemas que necessitem que haja um baixo teor de enxofre, eles usam o óleo diesel como um bom combustível, né? Resíduo de vácuo. Bom, temos aqui sendo citado a Petrobras, né, consome nos fornos e caldeiras da maioria das suas refinarias resíduo de vácuo puro. Ou seja, o produto do fundo da torre de destilação a vácuo é encaminhado diretamente para consumo sem nenhum tipo de diluição. Ou seja, futuramente nós vamos ver que a torre ela separa o petróleo que adentra nela por etapas. E na última etapa, ou seja, do mais fundo, fica esses resíduos de óleo, esse resíduo de petróleo, que é chamado de resíduo de vácuo. E ele, na sua forma pura, é reaproveitado pela Petrobras como o combustível de suas caldeiras, sem nenhum tipo de diluição. Quando consumido diretamente sem passar por tancagem, o produto não necessita de aquecimento adicional, já que a temperatura retirada do produto da torre, saindo da torre, 380 graus Celsius, é maior do que a temperatura necessária para a queima, que é de 240 a 270. Assim, o controle de temperatura é feito através da mistura do resíduo de vácuo, retirado da bateria de pré-aquecimento de carga de um ponto, com temperatura mais elevada que o desejado, com resíduo de outro ponto, com temperatura inferior à desejada. Ou seja, você tem dois resíduos diferentes, certo? Dois resíduos iguais, melhor dizendo, porém com temperaturas diferentes. Você une um ao outro, gerando assim um equilíbrio, né, da temperatura, para que de 380 você possa normalizar dentro da faixa de 240 a 270 graus Celsius. Vamos agora nos combustíveis gasosos, né? Leiam comigo. As caldeiras projetadas para queima de gás são, em geral, muito mais simples que as utilizadas para os demais combustíveis. Isso se explica pelo fato do gás não requerer nenhum aquecimento prévio para ser queimado nas fornalhas, não necessitar de grandes reservatórios para sua estocagem e por ser um combustível de alto rendimento, contendo poucas impurezas. Ou seja, são combustíveis mais finos, né? No caso, proporciona uma queima mais simples, certo? Uma geração de resíduo baixo devido à sua pequena quantidade de impurezas, né? E faz com que não necessite também que o gás haja um reaquecimento prévio, né? Não é necessidade de um pré-aquecimento, por assim dizer. Falamos dos resíduos gasosos, dos combustíveis gasosos, agora vamos aqui para um esquema de como funciona mais ou menos uma caldeira de características aquatubular. Temos aqui o tambor de vapor, que é onde todo o vapor que é gerado nesses tubos aqui, nos tubos geradores, se concentra, que futuramente se encaminha para o bocal de saída, né, do vapor. Aqui dentro nós temos a fornalha, onde ocorre toda a queima daqueles combustíveis, inclusive que falamos agora há pouco, certo? Temos a parede refratária, que possui um material refratário que atenua, né, o máximo possível da transmissão do calor que há dentro da caldeira para o ambiente externo, certo? O tambor de lama, com relação que tem a ver com a retenção dos resíduos, e a boca de inspeção, que é por onde o inspetor faz a devida vistoria, né, a devida inspeção do equipamento. Aqui nós temos, senhores, vantagens de uma caldeira aquatubular. Primeira, aqui é óbvia. Maior taxa de produção de vapor por unidade diária de troca de calor. Lógico, ela, pelo próprio processo, embora tenha o mesmo princípio da flama tubular, a aquatubular, pelo simples fato de haver essa troca entre quem está dentro do feixe tubular e quem está fora, faz com que a produção de vapor seja exponencialmente maior, né? Bom, então o segundo ponto é possibilidade de utilização de temperaturas superiores a 450 graus Celsius e pressões acima de 60 atmosferas. Ou seja,
muito maior do que a flama tubular, né? Ela é, tanto em termos de temperatura quanto em termos de pressão gerada, é bem maior. Partida rápida em razão do volume reduzido de água nos tubos, ou seja, bem menos evidente que a água tubular, senhores, embora ela tenha esse nome, em todos os momentos ela possui o quê? Uma quantidade de água menor no seu interior do que a flama tubular. Porque na flama tubular, toda aquela totalidade, toda aquela estrutura interna era tomada por água. Na água tubular, não. Na água tubular, somente o interior dos feixes tubulares são tomados por água, sendo que a maior parte da sua estrutura interna é tomada por fumos de alta temperatura. Quarto item, a limpeza dos tubos é mais simples que na flama tubular e pode ser feita automaticamente. Ou seja, se é feita automaticamente, nós já entendemos o que ela é mais simples, né? É mais simples do que na flama tubular, que proporciona uma grande vantagem em termos de custo, tempo e possibilidades de manutenção. A vida útil dessas caldeiras podem chegar a 30 anos. Tempo de vida de caldeira não significa que você vai levar 30 anos para fazer a devida manutenção, né, senhores? Afinal de contas, manutenção tem que ser feita periodicamente em um período evidente que é abaixo de 30 anos, certo? Em todas as paradas de manutenção, por exemplo, que temos em refinaria, uma unidade geralmente ela leva aí 2 anos para ser, né, feita a manutenção. Evidente que a operação e a manutenção preventiva ela é feita com uma frequência muito maior pelos operadores. As caldeiras aquatubulares são usadas nos modernos projetos industriais, pois podem produzir grandes quantidades de vapor a elevadas temperaturas. Já vimos as temperaturas anteriormente, né? Então a produção de vapor nesse tipo de caldeira atinge até 750 toneladas por hora. Gente, lembram-se, aqui ó, 750 toneladas. Na flama tubular eram somente 14 ou 15, né? Vamos ver aqui, dá o valor exato. Aqui ó, na aqua tubular tínhamos que era somente 15 toneladas por hora. Ao passo que na caldeira aqua tubular nós temos quase 10 vezes, mais de 10 vezes mais, né? 10 vezes não, nossa, minto, nós temos aqui, nossa, muitas vezes mais, né? Nós temos 50 vezes mais, para ser exato, uma produção 50 vezes maior de geração de vapor pela mesma unidade de tempo. Ou seja, levariam-se 50 horas para a caldeira flamo-tubular produzir o que a aqua-tubular produz em apenas uma. Perceberam a diferença a expressão, a expressividade, a vantagem expressiva da aqua-tubular em relação à geração de vapor? É muito vapor. Agora vamos às desvantagens da caldeira aquatubular. A caldeira aquatubular pode custar até 50% mais que uma caldeira flamo-tubular com capacidade equivalente, certo? Ou seja, mesmo que elas tenham capacidade equivalente, o custo da aquatubular ela é maior. Construção mais complexa, como vocês puderam observar, geralmente elas são maiores, com equipamentos um pouco mais específicos, né? Embora o funcionamento seja o mesmo, e o que requer uma complexibilidade maior. E exige tratamento de água muito cuidadoso, uma vez que a água ela contém substâncias que podem causar corrosões internas que podem acarretar, né, em acidentes gravíssimos. Então temos aqui as vantagens e as desvantagens. Agora, senhores, vamos entrar num novo ponto de vista relacionados a caldeiras, né? São as caldeiras que serão divididas por categorias A, B e C, de acordo com a NR13. A NR13 é a norma regulamentadora que rege as formas das caldeiras. Vasos de pressão em caldeiras, perdão. Vamos à leitura. A NR13, ou Norma Regulamentadora 13 do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, é o documento que tem como objetivo condicionar a inspeção de segurança e operação de vasos de pressão e caldeiras. Esta norma foi criada em 8 de junho de 1978. Título de informação. Para os propósitos da NR13, as caldeiras são classificadas em 3 categorias conforme segue. Caldeiras da categoria A são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1960 kPa, entre parênteses, né, ou 19,6 bar, que é igual a 19,98 kgfs por centímetro quadrado.
Senhores, percebam agora que a diferenciação do ponto de vista da NR13, da norma regulamentadora 13, ela já não diz respeito mais a princípio de funcionamento, e sim a capacidade de geração de pressão, certo? Então já temos que a categoria A atua com pressões igual ou superior a 1960 kPa, certo? Ou 1,960 MPa, chamem como preferir. Temos que a caldeira da categoria C são aquelas cuja pressão de operação é igual ou inferior a 58 kPa, certo? Equivalente a 5,8 bar, é igual a 5,9 kg força por centímetro quadrado. E o volume interno é igual ou inferior a 100 litros, ou seja, é uma caldeira bem menor. Ela é bem menorzinha, o volume tem que ser igual ou inferior a 100 litros, ou seja, a capacidade, né, dela comportar água tem que ser igual ou inferior a 100 litros, no máximo 100 litros. E caldeiras da categoria B, que são todas aquelas que não se enquadram nas anteriores, ou seja, qualquer uma que não se enquadre na categoria A e na categoria C, fica sendo enquadrada na categoria B, independente de sua característica, uma vez que não seja pertinente a nenhuma dessas outras categorias anteriores citadas. Vamos continuando aqui. Agora vamos dar entrada em dispositivos de segurança, um item importantíssimo, né, para nosso funcionamento, para o nosso entendimento das caldeiras. Afinal de contas, tudo deve ser feito com a sua devida segurança, seu devido monitoramento. Bom, dispositivos de segurança. Um dispositivo de segurança pode se apresentar de diversas formas, como um simples alarme, um bloqueio de algum componente da caldeira, ou mesmo um desarme de toda a caldeira, parando de forma imediata a geração de vapor. Vamos tratar agora dos principais dispositivos de segurança de uma caldeira. Lembrando, senhores, sempre que a caldeira é um equipamento que exige um cuidado enorme, justamente por causa da geração de energia interna que ela produz, certo? A capacidade de geração de energia interna. Temos os dispositivos de purga, que são dispositivos automáticos que servem para eliminar o condensado formado nas linhas de vapor e nos aparelhos de aquecimento, sem deixar escapar vapor. Os bons purgadores, além de remover o condensado, eliminam também o ar e outros gases incondensáveis, como, por exemplo, o CO2, né, que é o dióxido de carbono, que possam estar presentes. Alguns exemplos de mecanismos de purga são os de superfície e os de fundo. Bom, senhores, então, primeiramente, purga é necessário por quê? Para que elimine totalmente o condensado que fica, né, da geração do vapor, que fica no interior das linhas de vapor, o que impediria a sua qualidade, né, na hora de gerar a caldeira. Ajuda, né? Faz com que a caldeira tenha uma produção de vapor com maior qualidade, maior eficiência. Afinal de contas, esse condensado, ele de uma certa forma, ele reduz, né, a temperatura, sem contar que fica incrustado na parede do tubo, o que pode causar algum tipo de corrosão posterior. Temos aí esses dois tipos de purga, né? Vamos ler primeiramente purga de superfície, que em operação a concentração de sólidos em suspensão incrementa-se na água da caldeira. Para evitar consequências negativas, ou seja, a formação de espuma e depósitos dos excessos de sólidos na água da caldeira, os valores limites especificados não devem ser ultrapassados. Com a instalação de uma válvula de purga de controle de dessalinização, a água da caldeira com conteúdo concentrado de sólidos é constantemente removida e substituída por água limpa. Ou seja, ele serve como se fosse um dispositivo que detecta qualquer presença de componentes sólidos, sejam sais ou sejam qualquer outro componente de origem sólida, e o substitui por água limpa, certo? Faz um processo de substituição. E temos a purga de fundo, que é concebida, né? Ela está ali para remover os sólidos e os lodos, né, formados na água da caldeira. Está localizada no fundo da caldeira, onde qualquer sólido formado tenderia a assentar. A purga pode ser feita manual ou automatizada, ou seja, é simplesmente uma purga que remove qualquer resíduo de densidade maior que a água, evidentemente, que se acumule no fundo da caldeira. Temos aqui a purga de superfície, que é essa região aqui, ó, onde há o controle, aqui faz a separação, a dessalinização, né, da água, trocando ela por uma água nova, se for o caso.
E temos aqui a purga de fundo, que se situa aqui na parte inferior, onde todo o resíduo de lodo, de qualquer outro elemento mais denso que a água se acumule, ele vai lá e remove. O segundo dispositivo é o dispositivo de nível de caldeiras. Para que serve? Vamos lá. Ele controla o nível de água no tambor, tanto de mínimo de água quanto de máximo de água, para que não interfira no processamento eficaz da caldeira. Ou seja, é aquele equipamento que controla exatamente a quantidade de água mínima e máxima, certo? Que uma caldeira tem que trabalhar para que haja sua devida eficácia na produção. Ou seja, não pode ter água de menos, nem pode ter água de mais. É evidente que a água de menos produziria uma quantidade de vapor errada, né? O que causaria um problema, porque não haveria troca de calor, haveria simplesmente um superaquecimento dos componentes da caldeira e não da água, que é o que nos interessa. E também não há a liberação de excesso de água, porque aí você não teria a produção no tempo que você deve ter, né, do seu vapor, por conta da quantidade de água em relação ao fumo gerado. Tem que ter um nível certo para que a produção seja eficaz. O controle pode ser feito com alarmes sonoros de nível alto, baixo e baixo do tambor. E em alguns casos, sistemas de desarme automático da caldeira para a perda do nível do tambor. Ou seja, quando tem muita água, há o que? Um travamento, assim como se houver pouca água, há uma liberação automática pelo próprio dispositivo. O próximo aqui, senhores, é um dispositivo de proteção contra pressão elevada na fornalha. Bom, são dispositivos para verificação do funcionamento das fornalhas. Estes, em alguns casos, são calibrados para desarmarem a queima. Ou seja, quando a queima ela está sendo responsável por uma geração de uma pressão muito alta, esse dispositivo de pressão, ele faz o quê? Desarma, né? Desarma o queimador, fazendo com que aquela geração de energia térmica seja interrompida, né, momentaneamente. Bom, válvulas feitas para proteger os elementos da caldeira que estão submetidos à pressão e vapor. Estas válvulas são calibradas de modo a obedecerem uma determinada sequência de funcionamento, de tal modo que uma válvula garanta a eliminação da situação de emergência em caso de falha mecânica ou insuficiência da que operou ou deveria operar em primeiro lugar. Ou seja, elas têm um funcionamento, elas têm uma atuação simultânea, porém uma está disposta em relação à outra para que, caso uma válvula falhe, você tenha a assistência da outra válvula, né? Para que não reste nenhuma chance de que, por falha de válvulas, né, de componentes de segurança, haja algum incidente gerador aí. Bom, senhores, e com a apresentação, né, dos dispositivos de segurança, nós encerramos aqui a nossa segunda videoaula, certo? Espero que tenha ficado bem evidenciado para os senhores a diferença entre caldeiras flamotubulares e aquatubulares, bem como, né, que fique bem evidenciado aos senhores a aplicação, né, a necessidade de aplicação desses dispositivos de proteção, de maneira que eles devem ser também, tanto quanto a própria caldeira em si, devem ser totalmente inspecionados, com a feita manutenção, com a devida periodicidade. Então, na próxima aula, nós começaremos a tratar de equipamentos de controle e operação e espero que tenham gostado. No mais, eu lhes deixo meu tchau. Fiquem com Deus e até logo.